dia a todos. É uma enorme alegria reencontrar a todos os colegas, servidores, amigos do Ministério Público aqui pelo nosso CEAF, hoje inaugurando, então, uma nova plataforma, o CEAF Online, que vai nos possibilitar, né, fazer essa conversa, essa interação, onde quer que os colegas estejam, onde quer que os servidores estejam, onde quer que qualquer um de nós esteja, nós poderemos acompanhar, então, as atividades síncronas e assíncronas do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Aproveito, então, para agradecer a todos os servidores do CEAF pelo empenho para que isso se tornasse possível, né? Nós sabemos que este momento nos pegou de alguma forma de surpresa, mas agora, já passado um ano deste distanciamento social, desta pandemia, nós vamos aprimorando as nossas ferramentas. E no dia de hoje, nada melhor, né, ainda dentro desse contexto, quem diria, doutora Ana Paula, né, que nós estaríamos aqui um ano depois, falando ainda sobre pandemia, sobre esse contexto que, infelizmente, nos assola há um ano já, e que nos traz a necessidade realmente de continuarmos conversando e talvez cada vez mais sobre saúde mental. Então, pessoal que está conosco aqui hoje, eu queria, claro que ela dispensa apresentações, mas brevemente falar do currículo da doutora Ana Paula, que é psicóloga, especialista em psicologia clínica e psicanálise pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia, mestrando em psicologia na Universidade Federal também, psicóloga clínica e psicóloga do serviço biomédico do nosso Ministério Público, e agora ela me confidenciava que também é professora de psicologia jurídica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Paula, permita-me chamar de Ana, já estamos convivendo há algum tempo. Por favor. É realmente uma grande alegria começar o ano de 2021 contigo, que tem nos apoiado muito nessa caminhada, nesse trabalho, né, para que nós possamos manter a nossa rigidez mental, se é que se pode falar isso. Hoje vou ouvir um pouco mais também sobre os conceitos. Então, a partir de agora, convido a todos a interagirem conosco, fazerem perguntas, colocações sobre esse tema, né, que a partir de hoje será um tema recorrente. Nós estamos inaugurando, na verdade, com o apoio da Subprocuradoria para Assuntos Administrativos, especialmente os membros do Biomédico, este programa permanente que se chamará Conversando e Pensando sobre Saúde Mental e Bem-Estar do Ministério Público. Doutora Ana Paula de Lourenço, querida Ana Paula, então, estás com a palavra para nos falar um pouquinho sobre esse importante tema. Obrigada, doutora Caroline, obrigada pela apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo a todos. A gente, é um desafio nesse momento, todos um pouco mais ansiosos, nós todos em bandeira preta em todo o estado, a gente parar e se dar alguns minutinhos, sentar aqui na frente de um computador para poder pensar e refletir um pouco juntos sobre saúde mental, sobre bem-estar. Então, eu gostaria um pouco antes de situar as pessoas a respeito de como é que surgiu essa ideia. Em junho, talvez, a doutora Caroline nos procurou no Serviço Biomédico, pensando em um programa, alguma coisa que pudesse ser mais permanente de saúde mental para servidores e membros. E nós pensamos, fomos ao longo do tempo estruturando, pensando caminhos possíveis para esse programa. Em dezembro, né, doutora Caroline, nós então colocamos no papel o CEAF, junto com o Serviço Biomédico, com a aprovação da SUB-ADM, nós pensamos alguns temas. Esse tema de hoje é um dos temas pensados e propostos, e em dezembro a gente já teve um evento que já está dentro desse grande pacote, fechando e falando de ansiedade e final de ano, ansiedade e pandemia. Então, a ideia agora, março, é retomar isso e poder fazer esses encontros mais permanentes. Os temas, gente, é importante, a gente quer que esse programa seja permanente mesmo, que seja útil e que todos nós possamos aproveitar e possamos nos dar esses minutos para
pensar. Então, os temas a gente quer ir construindo com todos, a gente quer... é importante a gente saber o que as pessoas podem achar interessante dentro dessa área, dentro desses assuntos, e vocês, o CEAF pode ser o link perfeito para isso. A gente, claro, colhe muitas informações a respeito do que possa ser motivo, assunto interessante para estar aqui conversando, dentro do serviço biomédico, mas é importante também que todos nós possamos fazer uma caixa de ideias, assim, e propor ao CEAF para que a gente possa ir construindo junto esse formato. A ideia é que sejam encontros diferentes, dinâmicos, às vezes com uma pessoa só, às vezes com duas, às vezes convidando alguém de fora, e poder fazer alguma coisa bem rica, bem interessante. Certo? Então, só para dar uma linha geral do programa. Bom, vamos lá. Perfeito, vamos. Eu vou só fazer um acréscimo, então, nesse... Por favor. Né, porque os colegas, e eu falava isso já recentemente, hoje mesmo que da forma virtual estão passando por uma série de situações, de pressões pela nossa atividade profissional e pessoal, né? Então, que tragam para nós, né, durante o nosso debate ou posteriormente, a título de sugestões, temas pontuais que os angustiam, né? Ou até mesmo situações que nós vamos com certeza encaminhar para o biomédico, mantendo ali o sigilo, se quiserem, até da fonte, como uma forma de nós continuarmos não só aprimorando a nossa atividade, mas principalmente ajudando, né, Ana, que é o objetivo, manter a nossa saúde mental e dos nossos, né, colaboradores e familiares. Obrigada, vamos em frente. Exatamente, vamos lá. Gente, eu quero... então, a ideia do que a gente vai conversar hoje é saúde mental e bem-estar. É um tema muito amplo. A ideia é que a gente possa juntos aqui fazer um percorrido geral e que eu possa provocar vocês a pensar algumas coisas e que a gente possa abrir mais adiante em outros eventos, cada uma dessas coisas. Então, eu tentei aqui uma espécie de linha do tempo para a gente começar a pensar isso. Todo mundo, muitos de nós conhecemos, já ouvimos essa expressão em latim, mens sana in corpore sano. A gente às vezes não se dá conta de onde vem, ela parece muito ligada às práticas esportivas, assim, a práticas educativas e esportivas. Isso é romano, antigo, e ele é um trechinho muito curto de um poema. E esse poema, ele fala justamente sobre o que a gente deve pedir, o que em oração nós devemos pedir, o que mais na vida nós podemos desejar. E a primeira linha do poema é justamente, deve-se pedir em oração que a mente seja sã e um corpo são. Esse poeta romano, ele então cita uma lista, o poema segue com uma lista de outras coisas que a gente pode pedir, até que lá no final ele traz algumas coisas que poderiam ser fúteis, mas que são do deleite, diríamos assim, e ele termina dizendo que então eu te revelo que tudo que tu pode dar a ti mesmo. A gente não se dá conta, é uma expressão coloquial, mas aqui talvez seja o primeiro registro que a gente tem, notícia assim, no mundo ocidental, pelo menos na nossa cultura ocidental, do que seria saúde mental, do que seria bem-estar. Um pouquinho antes dele, o Tales de Mileto é um dos grandes filósofos gregos, e uns 100 anos em torno antes disso, ele vai falar alguma coisa relativa a isso, quando ele vai pensar o que é felicidade, o que é o homem feliz. E seria também uma aproximação disso. É aquele que tem um corpo são, uma mente cheia de recursos, uma mente capaz de usar recursos diversos, e uma natureza pronta para aprender. Alguns tradutores falam de uma natureza dócil. Seguindo na linha do tempo, falando ao contrário, né? Então, o que não é saúde... a história se encarregou de nomear de loucura. Então, aqui eu trago só uma referência de como, em vários momentos da nossa da civilização, se pensou loucura de muitas maneiras, algumas vezes até com uma ideia mais religiosa, de possessão, de alguma coisa demoníaca. Na Idade Média, essa é uma pintura clássica da Idade Média, e ela vai falar da extração da pedra, era como se fosse alguma coisa pontual, que se poderia retirar, então resolviam-se todos os problemas, ou alguma coisa religiosa, alguma coisa espiritual. E entre a saúde e a doença, a gente vai oscilando ao longo do tempo. Isso é uma breve linha de tempo.
E aqui, assim, Freud, por que não? É difícil eu conseguir falar alguma coisa, assim, sem trazer um pouquinho da minha bagagem, que é psicanalítica, é freudiana. Freud foi a pessoa que talvez tenha popularizado mais entre nós essa ideia de que as pessoas são saudáveis e têm núcleos doentes, têm núcleos atrapalhados, têm núcleos que se revelam mais ou menos funcionais ao longo da vida, ao longo do tempo. Ele chama essas nossas pequenas loucuras do dia a dia, as pequenas loucuras do desenvolvimento normal de todos nós, de neuroses. E a neurose seria a nossa estrutura normal, a nossa estrutura média. A gente acha que neurótico é xingamento. Não, neuróticos somos todos nós, a princípio, se não estamos francamente doentes mentalmente. E ele vai falar o que seria uma espécie de modelo de bem-estar, um modelo de estruturação de rigidez mental, que a gente costuma chamar de tripé freudiano. Essa ideia de que a gente precisa de 3 coisas nos alicerçando, como um tripé de um banquinho, assim. Uma perninha do banco pode ser mais curta que a outra, mas de qualquer forma, como um bom banquinho de 3 pés, essa estrutura fica estável, que é a família ou as relações afetivas sólidas, quaisquer que sejam, desde que elas nos sejam sólidas, a noção de trabalho, de alguma ocupação, de algum ofício que nos mova, e a noção de desenvolvimento ou de envolvimento, que seja emocional ou intelectual, em alguma área de conhecimento, em alguma área de saber. Adiante ainda, e daí a gente já vai dar um pulo para mais recentemente aqui, a noção de saúde, ela mudou a partir dessa data, quando a OMS trouxe, em 1949, a definição que até hoje nós aplicamos de saúde, como um estado completo de bem-estar, que seja físico, mental e social. E a saúde seria diferente da ausência de doença, da ausência de enfermidade. Esse conceito é que cunhou, gente, o que, inclusive, o direito, as legislações hoje usam essa expressão biopsicossocial. Nós estaríamos num estado completo de saúde quando atendida uma condição biopsicossocial. E aqui, um pouco para a gente pensar, assim, a ideia é que nós estejamos o tempo todo nos equilibrando entre o que é saúde e o que é a doença. De vez em quando mais saudáveis, de vez em quando mais doentes, mentalmente, fisicamente, às vezes tem alguma coisa física que pontual, às vezes uma coisa física maior, às vezes alguma questão mental mais pontual, mais precisa, mais reacional, mais relacionada a estresse, ao contexto, ao momento, ou, bom, uma doença mais instalada, e a gente fica um pouco pendulando nesse conceito. Aqui para vocês, eu não achei um contínuo tão bom em português, assim, com tantas informações, então eu peço licença, assim, para usar que esteja em inglês. A gente chama isso de contínuo saúde-doença, é a definição que se tem mais aceita sobre o que seria isso. Isso vale tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E a ideia é que as pontas, elas são as questões extremadas, a doença e a morte, ou uma ótima saúde. É muito difícil que a gente esteja na ótima saúde, principalmente se a gente pensar ótima saúde como a saúde mental, a saúde do corpo, a saúde de algum órgão, a minha saúde social. Então, é muito difícil que nós estejamos integralmente notinha 10 ali, não, em todas as áreas, isso beira o impossível. Existe uma zona de conforto onde nós estamos, que pode ser, que hoje em dia cada vez mais tem sido chamada de falso bem-estar, porque ela simplesmente é a ausência dos estímulos mais relacionados a transtorno, a doença, mas não necessariamente ela quer dizer saúde. A boa saúde, ela vai evoluindo conforme a gente vai se aproximando da ponta azul da seta. E essa é uma referência muito boa para a gente pensar, assim, o quanto a gente não consegue estar sempre rígido, sempre. A noção lá que o Freud já falava de neurose, a gente está sempre em algum ponto mais entre o azul e o verde, às vezes entre o verde e o amarelo, em algumas áreas da vida um pouco mais para o lado de lá.
Agora eu quero falar para vocês, isso é um conceito que me é muito caro, a noção de normalidade. A gente tem essa coisa, hoje em dia, nos últimos muitos anos, de tratar a normalidade como um palavrão, né? Como se fosse uma coisa incorreta, como se fosse não adequado falar. Fulano é normal, tal situação é normal. Normalidade, gente, eu só quero retomar com vocês, alguns talvez já tenham ouvido, já saibam, tenham isso claro. O conceito de normalidade ele é um conceito matemático, ele é um conceito estatístico. A lógica é que se nós formos medir um certo aspecto de qualquer evento, de qualquer situação, que uma faixa enorme, que mais ou menos corresponde a 70%, o eixo, se a gente imagina o eixo de uma parábola, né? Então, um desvio à direita, um desvio à esquerda, isso soma em torno de 70% numa distribuição normal, como a gente chama. Isso é normalidade, só isso é normalidade. Não é um juízo politicamente incorreto sobre as coisas. E conforme a gente vai se aproximando, 2 desvios à direita, 3 desvios à direita ou à esquerda, a gente começa, então, no que seriam as condutas, os estados desviantes. A doença, se a gente for parar para pensar, uma doença grave, ela pode, uma síndrome grave, um quadro grave, ele está nos extremos, nas pontas. A grosso modo, para a grande maioria das respostas de vida, das respostas de saúde, nós estamos nesse grande, gordo eixo do centro, em torno de 70%. Só isso é normalidade. Esse conceito que a gente precisa ter bem claro. E é normal que nós estejamos mentalmente mais sãos, fisicamente mais sãos. Eventualmente, a gente pode estar pulando ali alguns desvios para um lado ou para o outro. E assim, especificamente falando sobre saúde mental, então, o que é normalidade mental completa? Assim, o quanto é bom a gente, de vez em quando, parece perguntar quem é que é completamente saudável mentalmente? Quem é que está sempre 100%, assim, em ponto de agulha? Todo mundo atravessa momentos ruins, tem momentos, apresenta sintomas, e sintomas isoladamente, eles não querem dizer doença. Todo mundo, de vez em quando, apresenta menores capacidades em algumas áreas. Às vezes, essa menor capacidade em alguma área é recorrente para mim, em alguns momentos da minha vida. Às vezes, eu consigo superar, às vezes, eu posso definir que, bom, assim sou eu e eu vou ficar com essa menor incapacidade nessa área mesmo, porque isso não me afeta tanto e não afeta as pessoas caras que estão à minha volta. Mas assim que nós funcionamos o tempo todo. E eu gosto de fazer sempre um paralelo com saúde física, porque em saúde física a gente diz que quando você tem um órgão, uma função afetada, eu não estou totalmente afetada, eu não estou totalmente incapacitada. E a mesma regra se aplica à saúde mental. Quando eu tenho um sintoma, isso não me torna incapaz, absolutamente. Quando eu tenho uma doença, isso frequentemente não precisa me tornar incapaz. E eu quero ver com vocês, assim, alguns conceitos que são importantes, que a gente, cada um deles renderia uma longa conversa. Se a grande maioria de nós apresenta um funcionamento mental normal, se a grande maioria de nós enfrenta eventos ruins, estressantes na vida, a gente tem que sim, e desenvolve desde sempre, resistência a esses desafios, a esse estresse. Assim é a vida, a gente aprende desde muito cedo a se defender, a gente desenvolve mecanismos de defesa que são psicológicos e cada vez mais ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente vai qualificando esses nossos mecanismos, a gente vai desenvolvendo capacidades, vai reconhecendo na gente as nossas possibilidades, vai aprendendo a ter resiliência ante algumas coisas que a gente não pode resistir, a gente tem que se adaptar. E cada um desses aspectos rende uma boa conversa. Dizer um pouquinho, eu fiquei bastante curiosa com essa questão do falso bem-estar, e essa normalidade mental completa. Uhum. Como é que eu sei? Será que é aquela coisa que a gente pensa, às vezes, estou me sentindo bem, mas alguma coisinha me incomoda, bem, é assim mesmo a vida? Sim. Como é que isso funciona? Como é que eu posso detectar? E isso pode me prejudicar? Uhum. Esse falso bem-estar pode me prejudicar de algum modo? Vamos ver, assim, sim, vou tentar responder um pouco, são várias coisas aqui. Primeiro, o falso bem-estar, o que a gente chamaria hoje em dia de zona de conforto, ela não quer dizer que esteja faltando alguma coisa, quer dizer que a gente está tocando a vida. Quer dizer que
nada me dói, nada me faz sofrer tanto, o que me faz sofrer eu corrijo, o que dói eu remedio, mas talvez possa, e é justamente o que a gente vai ver mais adiante, talvez exista um jeito da gente poder estar se dirigindo um pouquinho mais para desenvolvimento de bem-estar. O adoecimento, ninguém se dirige, francamente, na direção do adoecimento, né? Ele acontece, mas pode existir, e é isso que a gente vai ver a seguir, um movimento um pouco mais intencional de caminhar em direção a essa ponta azul da seta. Mas, assim, nada de errado que a gente não esteja, esse falso bem-estar, essa zona neutra, assim, é uma zona confortável ainda, assim. Talvez, para muitas pessoas, possa vir um reconhecimento de que a gente pode viver um pouquinho melhor que isso. Pode ser um pouquinho menos automático que isso, esse modo de vida. Ele explica um pouco? Perfeito, perfeito. E a gente vai, justamente agora, a ideia é a gente poder conversar, abrir um pouquinho mais sobre isso. E como é que a gente enfrenta problemas de saúde de forma geral, então? Não só a saúde mental, isso vai valer, claro, sim, para a saúde mental também. Primeiro, como promoção de saúde. A gente pensar justamente essa noção de biopsicossocial, a gente pensar em bem-estar, faltou um hífen ali. E o que a gente está fazendo aqui, a ideia é essa, a ideia desse programa é promoção de saúde, é que a gente se pare e pense um pouquinho, para que a gente possa passar informações, trocar informações sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, que é um outro grande tema que a gente pode pensar para o futuro. Isso é promoção. Prevenção já seriam ações mais estratégicas para evitar o aparecimento de doença, e elas muitas vezes elas já são direcionadas por um profissional assistente, por práticas que a gente possa assumir de vida, e tratamento, e em alguns casos cura, nem sempre, principalmente se falando de alguns transtornos mentais, é quando a gente já tem o adoecimento e precisa apagar o fogo, diríamos assim. Tanto quanto melhor que a gente possa ficar por aqui, gente, na promoção, que a gente possa prevenir, é aquele ditado, né, melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente chega aqui é muito mais difícil. Claro que existem muitos recursos, claro que, mas se a gente pode se antecipar e criar um lastro mais saudável, eu gosto muito de uma imagem, de uma figura, assim, para pensar isso, que é aquela... Imaginem uma grama verdinha, um gramado verde, tenro, bem regado, bem adubado. E se a gente joga um cigarro, é horroroso, assim, mas agora no verão a gente vê esses incêndios em estradas. Se a gente joga um cigarro naquela grama verdinha, bem tratada, bem cuidada, bem regada, a chance daquilo virar um incêndio é muito pequena. Talvez aquele cigarro caia, ele vai queimar aquela folhinha, aquelas folhinhas ali onde o cigarro de fato está aceso e vai fazer contato, mas a gente não vai ter um incêndio. Agora imaginem esse mesmo gramado seco, descuidado, não adubado, não regado. A gente daí tem aquele incêndio que dá na beira da estrada. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente está falando justamente disso, assim, de manter o nosso basal o mais preparado, o mais saudável, o melhor possível que a gente consiga, para que quando os eventos vêm, e eles vêm, a gente não escolhe quando eles vêm, que a gente possa reagir a eles mais melhor, com mais qualidade, com mais defesa, com mais recurso. Ninguém está livre de cair um cigarro no seu gramado. E a questão é a gente poder pensar o que a gente está fazendo com o nosso gramado. Então, assim, continuando nessa linha, e já lhe respondendo a pergunta anterior, assim, existem algumas variáveis que a gente tem menor controle, e eu não disse aqui nenhum controle, a gente tem menor, tem pouco controle. A base biológica, a hereditariedade, isso a gente de fato não escolhe, isso vem. O meio ambiente, a gente tem algum controle frequentemente pequeno. Por exemplo, agora nós estamos numa situação de pandemia. O meio ambiente mundo é essa pandemia que a gente entrou e, puxa, estamos há um ano nela. O meu controle sobre isso é muito pequeno. Eu tenho controle de sair na rua, de máscara, de obedecer os protocolos, e aí é a minha capacidade de interferência nesse ambiente. Mas, por exemplo, se eu pensar o meu ambiente casa, o meu ambiente família, eu já começo a ter um controle um pouquinho maior dessa variável meio ambiente. Como é que eu vou providenciar que esteja o meu ambiente doméstico, a minha vida em casa com meu marido, com os meus filhos, e aí eu já começo a ter um pouquinho mais de ingerência.
Tem variáveis que são de maior controle, por exemplo, estilo de vida, a gente define como é que vai viver, do que vai se alimentar, que características a gente possa ter de personalidade e o quanto elas podem ser mais ou menos flexíveis, o quanto se eu tenho características de personalidade que podem ser disfuncionais, o quanto eu posso buscar recursos para isso, o quanto eu posso mudar algumas dessas coisas. A gente tem aquela ideia que se perpetua, assim, errada, de que a pessoa é assim e não vai mudar. Sim, a gente muda o tempo todo, felizmente, até o nosso último dia, e que bom. E quanto mais flexíveis nós somos, mais saúde mental a gente tende a ter, porque a gente vai modulando conforme o caminho vai andando e a gente vai trilhando, a gente vai podendo modular algumas coisas dentro da gente e mudar algumas coisas. Nessa linha do que a gente está falando, tem atitudes que são negativas, algumas que são francamente negativas, que são comportamentos de risco, e não é o objetivo hoje aqui, assim, rápido, cada um vai pensar uma ou outra, pode pensar uma ou outra que pratique, que tenha praticado um pouco mais nesse ano, que quando a gente enfia o pé na jaca, por algum motivo, e pensa assim, puxa, tá, mas vou me dar, hoje eu preciso, vamos pensar num alimento, em álcool, mas sim, a gente tem que pensar isso como tem medidas que pendem a negativas nos nossos comportamentos do dia a dia. E tem atitudes que são francamente mais positivas relacionadas a esses mesmos fatores, a alimentação, a sociabilidade diminuída, gente, isolamento social não quer dizer que eu não possa estabelecer relações sociais de outras formas, nos meus pequenos núcleos, onde eu posso dar um abraço, onde eu posso ter uma relação mais próxima, mais íntima. Lazer, a noção de lazer na pandemia, a gente está mais ou menos confinado, mas a gente pode obter lazer por muitos caminhos, por muitas fontes. A busca por intelectualidade, uma boa leitura, uma boa atividade que nos provoque, nos estimule mentalmente, atividade física, afetividade, ocupação, espiritualidade. Isso é consenso entre os profissionais de saúde mental, o quanto essas atitudes positivas elas podem ser um incremento. O Dr. Neidemar falou a respeito das pílulas da felicidade, né? Isso é uma brincadeira, um trocadilho de um livro do Dr. Lucchesi, que é um cardiologista reconhecidíssimo, e o que ele fez ali justamente foi brincar com isso, o quanto existem algumas coisas que são profiláticas, que são preventivas, que a gente pode fazer na vida, e ela pode ficar um pouco melhor para cada um de nós. Ana, Diga. Nossa colega a doutora Roberta, ela perguntava exatamente isso, como podemos fazer a promoção da saúde neste momento, né, neste contexto. Eu acredito que ali alguns mecanismos, né, algumas formas, agora tu falaste, vamos dizer assim, algumas ferramentas, né, alimentação, lazer, né, até a gente pode trocar ideias, que tipo de alimentação que pode nos ajudar mais. Eu, como psicóloga, só tenho que cuidar para não enfiar o pé na jaca, como tu disseste, uma coisa que dá uma animada, né, então eu acho que tem ali algumas ferramentas, como tu relacionaste. Sim. Talvez nos ajudem, a gente pode voltar depois no final para falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, a ideia, acho que a gente já vai entrando e vendo um pouquinho disso a seguir mesmo. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Não são as mudanças mentais nos nossos estados psíquicos, elas não são tão assim simples quanto a gente poderia querer. Não é a pílula, quem dera existisse a pílula, né? Mas o primeiro passo para isso é parar, isso que a gente está fazendo aqui, está sentado, parar e poder pensar um pouquinho sobre isso. Isso já é um primeiro imenso passo. Então, sim, vamos pensar algumas estratégias, algumas coisas que podem... E daí vamos começar a falar bastante do que é bem-estar, então. Vocês lembram lá daquele slide da Pedra da Loucura? Por muito tempo, os filósofos e a psicologia se ocuparam de pensar, e a medicina mesmo, de pensar a doença, o nosso aspecto disfuncional. O que não é bom na gente, o que tem que tratar. E começou, desde o Carl Rogers, na metade do século passado, se começou um movimento de pensar, tá, mas e peraí, e a parte boa da gente? A parte boa de todos nós, maior ou menor, mais presente ou menos presente em todos nós. Ninguém está olhando para isso.
E é claro, a doença ela precisa ser consertada rápido, a gente vê sofrimento, a gente vê angústia, então uma parte muito grande dos esforços e da energia, da psicologia, da medicina, foram para a doença. E a psicologia talvez tenha um pouco se perdido tanto na doença, né? E a ideia foi começando a ser construída ao final do século passado, de que poderia existir alguma coisa mais positiva nisso. E então se cunhou, essa é uma escola corrente de psicologia positiva desde 98, ela está bem estabelecida. O Marty Seligman é um americano da Universidade da Pensilvânia, ele formulou, estruturou esse conceito, e ele justamente, essa imagem é muito distorcida, mas é das que eu mais gosto, e eu não achei com resolução melhor, gente. Mas então, assim, o que ele vai dizer, assim, a psicologia tradicional, ela age nessa seta aqui. Desde quando nós estamos muito doentes, até a gente aprender a manejar, aqui é coping, né? Manejar os nossos sintomas, os nossos pontos mais disfuncionais, para ficar melhor. E depois que está melhor, bom, então tá melhor, toca a vida. E a psicologia positiva, ela justamente vai pensar uma outra parte. Bom, eu estou disposto a manejar, eu estou disposto a ficar melhor. Eu estou aqui mais ou menos nessa arvorezinha que está capengando, mas tá bem. Eu quero ficar melhor. O que de mais positivo em mim eu posso desenvolver? Além de só seguir tocando a vida. E ele estrutura essa ideia que está bem presente até hoje. E eu gosto muito, ele tem muitos livros, ele tem muitos artigos científicos muito interessantes, tem muita pesquisa empírica saindo nos últimos 20 anos nessa área, com um amontoado de conhecimento muito interessante, mas esse movimento da psicologia positiva também fez o boom da autoajuda. Se vocês pararem para pensar, quando é que a gente entra numa livraria e tem naquela mesa bem da porta aquele monte de livros de autoajuda, é depois dos anos 2000. Porque, sim, uma série de autores liam, se sentiam profundamente instigados, provocados pela noção de bem-estar, de psicologia positiva, e então escreviam sobre isso. Alguns autores escreveram muito bem, alguns psicólogos, alguns leigos, antropólogos, sociólogos, curiosos, escreveram muito bem e fizeram livros muito interessantes, outros não, outros escreveram assim, umas panaceias estranhas, mas enfim, aí começou a ideia do coach também, de que a gente pode treinar alguma coisa dentro da gente, como um músculo que a gente fortalece para então ter mais bem-estar positivo. Então, como todo movimento, gente, como toda escola dentro da ciência psicológica e de todas as outras ciências, a psicologia positiva, ela trouxe uma reação muito boa e uma reação que a gente questiona e alguns mais ortodoxos condenam. Eu tendo a pensar que é um movimento como um todo numa direção positiva. Então, talvez alguns livros não me atendam, talvez eu prefira ler algum tipo outro de literatura, mas acho que é interessante a gente pensar o movimento da psicologia cognitiva como uma percepção da sociedade, da cultura nesse momento que nós vivemos, de que não basta só seguir vivendo no automático. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido dos filhos, eu lavo a louça, e eu tenho que juntar dinheiro, e pode ser um pouquinho mais do que isso. Então, se isso vai ser feito com ciência bem estabelecida, como já existe nos últimos 20 anos, com livro de autoajuda, com busca por terapias, busca por terapias alternativas, enfim, a gente sempre pensa, existem as práticas que são as regulamentadas, existem diversas, mas a sociedade toda, a cultura toda está se botando num movimento e acho que isso por si só é válido. Algumas pessoas pegam caminhos diferentes, mas enfim, tem uma intenção de melhoria, uma intenção de mudança, e isso eu acho francamente positivo. Não é uma crítica aos coaches e a todos os livros de autoajuda, mas eles representam esse momento, esse contexto, eu acho importante. Não quero fazer... É muito fácil a gente criticar, esse é livrinho de autoajuda. Muitos têm um lastro científico muito interessante. Então, assim, noção de bem-estar, ela surgiu, o bem-estar, a noção de bem-estar subjetivo, e não a da OMS, ela surge por volta do final do século passado, como essa noção de um estado de contentamento. E aqui, estado de contentamento, dá bem essa noção de que é um estado
não é para sempre, ele é momentâneo, eu não sou feliz, eu estou feliz, e eu gosto muito mais da palavra contentamento do que felicidade. Felicidade a gente pula rápido para a alegria, e imagina, a transposição fica muito rápida para alguma coisa mais eufórica, que não necessariamente é o contentamento, que não necessariamente... E eu gostei muito dessa imagem quando achei para trazer aqui para a gente, para justamente... É só isso, e não é mais do que isso. Isso é um momento eventual na vida da gente, ele não está presente o tempo todo, é um estado, gente. E bem-estar é um construto, então, é alguma coisa que a gente... É um conceito que a gente constrói no dia a dia, a ciência construiu, e tem vários elementos, a gente pode medir alguns são bem objetivos. Vocês lembram daquela noção de bem-estar social, assim, há umas 3 décadas atrás, o número de banheiros na casa, o número de... Quando a gente vai fazer uma avaliação sociodemográfica e de bem-estar, algumas coisas que se medem são francamente objetivas e materiais, e que sim, provocam um certo bem-estar no nosso entorno, mas que são diferentes da sensação de bem-estar subjetivo. Certo? Aqui, a gente não vou esgotar esse slide, a ideia é a gente aqui só pensar, assim, o Martin Seligman, ele vai falar de que o bem-estar é composto por 5 grandes estruturas. Esse é o modelo que ele propõe, né? Uma delas, a primeira delas, as emoções positivas, a gente... parar e pensar um pouquinho, o que me faz sentir bem? Assim, quando eu estou bem, o que eu estou sentindo? O que exatamente está ali em jogo? E tem essa noção, a emoção positiva, cada vez mais ela se associa nos estudos a essa perspectiva de que a gente está aproveitando a caminhada. Não é o objetivo em si o que está lá na ponta, mas o quanto eu consigo sentir emoções positivas ao longo do percurso. E isso se relaciona a muitas coisas da filosofia oriental, das religiões orientais também, inclusive. E esse é um ponto interessante que nós estamos, assim, o quanto a ciência ocidental e a ciência e todas as filosofias orientais e religiões orientais, elas começam a se mesclar para a gente estar pensando tudo isso que a gente está falando hoje. O segundo ponto que ele trata são os relacionamentos, a nossa capacidade de manter conexões com as pessoas que possam ser significativas para nós, que elas sejam relações verdadeiras, autênticas e carregadas de significado para nós, que a gente tenha áreas de engajamento, mantenha uma atividade que nos envolve, que nos absorve, que a gente tenha gana de fazer, e gana é a melhor palavra, assim, para traduzir isso. E sentido de vida, a noção de um propósito, de uma direção, o nosso senso de direção, como em psicologia a gente chama muito, essa sensação que eu possa ter de estar contribuindo, isso está relacionado às nossas motivações, à nossa capacidade de buscar motivações. E tem o Seligman usa isso, o que é que me faz levantar hoje? Assim? Se a gente parar aqui rapidinho, cada um para si, para os seus botões, e pensar assim, quando eu levantei hoje, o que me fez assim pular da cama? É o horário com trabalho, chamar o filho para a escola, um dia que eu vou ter com atividades, o que me cutuca a levantar e dizer, bom, vamos lá, vamos viver o dia. Essa noção envolve esse nosso senso, é importante que ela possa envolver o nosso senso, de que podem existir coisas mais importantes do que eu, que fazem mais sentido do que eu, a família, a religiosidade, muitas pessoas colocam isso na religiosidade, em atitudes humanitárias, no trabalho, nos compromissos, e aqui eu só trago uma lembrança, assim, essa palavra eu gosto muito, é uma palavra sankalpa, em sânscrito, quer dizer justamente isso, e é uma palavra para eles com um tom muito mais afetivo e religioso. Não é só propósito, a gente imagina ocidentalmente propósito como a meta que eu tenho, quando eu virei 2021, qual era o meu propósito para 2021? Sankalpa é muito mais emocional e grandioso não sendo o ano, o projeto do ano, o projeto de vida, mas a ideia de que hoje, quando eu sentei aqui na frente do computador, o que era o meu Sankalpa, assim? A gente poder ter uma hora e pouco de uma conversa boa e eu poder provocar vocês a pensar algumas coisas, e ser o meu. E isso a gente não para pensar, a gente só toca a vida. A gente está em modo automático muitas vezes. Então, parar
e respirar um pouquinho para pensar sobre cada uma dessas coisas, de vez em quando é importante. Respondendo um pouquinho também o que a doutora Roberta perguntava antes. E a questão de realização, gente, assim, de que a gente precisa ter, em alguns momentos da nossa vida, algum senso de mestria. Eu tenho que poder reconhecer em mim alguma coisa em que eu sou muito boa. Vocês querem ver uma coisa? Eu faço bolos, eu sou uma excelente boleira, eu faço bolos, assim, eu não erro bolo, eu me orgulho na vida de ter chegado a essa idade sem nunca ter abatumado um bolo. Eu tenho um senso de mestria enorme em relação a essa função. E que a gente possa ter isso em relação a muitas funções. Que sejam, por mais que elas nos pareçam pequenas, elas podem nos rechear de importância. Isso, e buscar essas coisas é importante. Uma outra grande, e a gente estava falando aqui então da estrutura, da sistematização do Seligman, e eu quero um pouco trazer um terceiro modelo para vocês, e um pouco dizer para vocês que lá, se a gente parar para pensar, lá nos gregos, né, na noção de mente sã e corpo são, no tripé freudiano, nos 5 fatores de bem-estar do Seligman, e agora nesses fatores do Kiss que a gente vai ver, isso são só sistematizações de uma mesma ideia, de um mesmo conceito. E elas têm formatos que parecem diferentes, mas se a gente for olhar mais atentamente, a gente junta elas e elas todas ficam muito parecidas. Então, o que esse outro modelo de bem-estar vai falar? Que nós temos basicamente 3 grandes estruturas de bem-estar. O bem-estar emocional, o bem-estar psicológico e o social. E ela é considerada hoje em dia a teoria mais esmiuçada, diríamos assim, do que é bem-estar. Então, bem-estar emocional seria presença de afetos predominantemente positivos. Eles não são euforia, eles não são alegria eventualmente, né? Mas eles são afetos positivos, ponto. Só positivos já nos basta. Redução de afetos mais negativos, que sejam predominantemente negativos, e a nossa capacidade de percepção da vida. E aqui, gente, satisfação geral percebida com a vida, aqui é aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? A noção de bem-estar, eu disse para vocês, ela é um construto da ciência, é um conceito construído, mas ela é um conceito construído para mim mesma. Eu avalio o meu bem-estar emocional, o meu bem-estar psicológico. Eu paro e reflito, tá, mas como é que eu estou me sentindo agora? O meu copo está mais para cheio ou mais para vazio? E ele pode estar exatamente na metade do volume de água que ele suporta. E a minha avaliação disso é que vai me fazer estabelecer um padrão de satisfação geral mais ou menos positivo. Então, bem-estar psicológico, dentro, que seria essa segunda divisão do que é bem-estar. Basicamente, a gente trabalha com 5 dimensões, que seriam essas, né? E como a gente diz assim, o indivíduo ele está funcionando bem, está em estado de bem-estar psicológico quando ele gosta da maior parte de si, mantém relações positivas e verdadeiras, e daí vocês vão reconhecendo coisas que a gente estava falando antes, né? Ver a si mesmo se tornando uma pessoa melhor. Bom, o tempo está passando, eu estou tentando lapidar algumas coisas e melhorar algumas coisas, outras eu talvez não queira melhorar, e, bom, me deixa, mas eu posso seguir melhorando algumas coisas sempre. Ter uma direção de vida, um senso de propósito para a vida, para o dia de hoje, para a hora de hoje, né? Moldar o meu ambiente para atender as minhas necessidades, ou se eu não posso moldar o meu ambiente, em algumas situações eu não consigo, o que eu posso fazer para me adaptar a ele da melhor forma possível? E autonomia, ter algum grau de autodeterminação, de capacidade de autonomia sobre a vida. Isso comporia o que é o nosso bem-estar psicológico. O bem-estar social, ele, até então, se pensa em 5 dimensões, onde a gente vai trabalhar ele. Então, uma pessoa vai estar funcionando bem, e aqui eu quero que a gente pare para pensar esse momento doido que a gente está vivendo, né, de dissociação e tudo tão dicotomizado, ideologicamente separado, politicamente separado. É um momento tão difícil, tão ruim para estar pensando isso, mas eu quero um pouco que a gente reflita, assim. Então, uma pessoa que está funcionando bem, está em bem-estar social, quando vê a sociedade onde ele está inserido de um jeito compreensível e significativo. Eu não preciso concordar com tudo. Eu não preciso concordar com tudo que está acontecendo aí, mas eu posso compreender e entender que aquilo faz sentido naquele momento histórico, naquele contexto de sociedade, de cultura. Quando vê que tem potenciais de mudança e de crescimento na sociedade de si,
na sociedade e no movimento de mudança e crescimento na sociedade como um todo. Quando eu tenho algum senso de pertencimento, eu faço... Puxa, eu sou psicóloga, eu tenho minha carreira, eu tenho minha família, os meus filhos, eu pertenço, eu estou dentro da instituição Ministério Público, da qual eu tenho orgulho, e eu tenho alguns nichos de pertencimento na minha vida. E isso é importante, isso é bem-estar, é parte da construção do nosso bem-estar social. Quando essa pessoa é capaz de aceitar a maior parte da sociedade, a maior parte, e tem partes e núcleos que podem não ser bons e não ser funcionais e não ser aceitos, mas a grosso modo ela me faz sentido e eu consigo pensar ela, e ver a si mesmo como contribuindo para o crescimento social. E rapidamente esse é o modelo. De novo, desculpa, mas só achei em inglês, e seria difícil fazer, eu não sou tão competente em elaboração de slide. E esse é o modelo do florescimento, então. Vocês lembram daquela imagem que eu mostrei para vocês da árvorezinha lá, toda seca, e da árvore florescendo e viçosa? Esse é o modelo do florescimento do KISS, de bem-estar, envolvendo esses 3 estados de bem-estar social, psicológico e emocional. E eu quero que vocês pensem nesse modelo, nessa estrutura, o quanto as relações de trabalho, nosso ambiente de trabalho, a instituição onde a gente trabalha, ela pode fornecer várias dessas coisas. Se a gente pensar ali, contribuição social, o quanto o que eu escolho para fazer da minha vida pode já me fornecer contribuição social. O quanto a integração social também pode vir pelo trabalho, o crescimento social pode vir pelo trabalho, o quanto a minha avaliação de satisfação pode vir também pelo ambiente de trabalho. Autonomia, né, gente, nem se fala. Algum controle, alguma sensação de crescimento pessoal psicológico também. Então, o quanto a gente tem que ser caro por diferentes aspectos da nossa vida, e o quanto o trabalho, a carreira, o que a gente escolhe fazer por ofício, por vocação, o quanto isso pode nos fornecer, em vários aspectos, condições favoráveis a desenvolvimento de bem-estar. Ana, se tu Diga. me permite, antes de continuar, tá? Nós estamos, todos os colegas, todos os servidores, o pessoal que está engajado, como a gente costuma dizer, na linha de frente do Ministério Público, passando por um momento muito delicado do ponto de vista profissional mesmo. Né? Muitas vezes há um empenho numa atividade, num trabalho, num projeto, reuniões, conversas, né? E aquilo que nós pensamos, ou que seguimos, ou que fiscalizamos, né? Muitas vezes tem uma reviravolta, né? E parece que o nosso trabalho foi em vão, né? Que nós não somos úteis, o que a gente faz não foi suficiente para ajudar a comunidade, a sociedade. Então, muitas vezes, né, e a gente vê nos grupos hoje de trabalho mesmo, é que esse balde de água fria que vem por decisões judiciais, por decisões políticas, né, que não dependem de nós, porque a nossa parte que a gente está fazendo, nos abatem, nos abalam, né, nos deixam estressados com aquela visão do copo meio vazio. Então, essa dica, assim, que tu nos dá, é nesse momento, quem sabe, que a gente tem que parar, pensar e olhar para tudo isso, né? Olhar para dentro um pouco, buscar em nós essa reflexão, assim, das coisas positivas que nós temos, Exato. né? É isso que tu acha, assim, quando a gente vê que está parar um pouquinho ali, se afastar, talvez, não saberia dizer como é que tu acha que nós poderemos agir, né? Quando nós nos deparamos com situações dessas, nesse momento, principalmente da pandemia. Sim, sim. E por isso que eu comecei falando, a gente está num momento social muito peculiar, e é difícil mesmo, né? A gente está vivendo um momento de dicotomização, está tudo separado, parece que eu tenho que ser uma coisa ou tem que ser outra, e isso é difícil, e a gente tem a sensação de baldes de água fria. Nas relações de trabalho, numa medida judicial, uma decisão judicial que saia, e alguma decisão política que saia, que nos pareça mais ou menos arbitrária, enfim, não importa, os baldes de água fria, eles são parte da vida, aquilo que a gente já falava lá no início, né? A questão é o quanto a gente vai conseguir responder a eles. Essa é a sociedade que nós temos nesse momento. Todos nós estamos nisso, a gente pode, sim, pensar, criar mecanismos, se movimentar numa direção que a gente entenda que seja melhor. Mas
os baldes de água fria a gente vai seguir tomando na cabeça. Uma coisa, e exatamente isso, uma coisa importante nesses momentos é a gente pensar o que são as conquistas. Eu brinquei, assim, eu costumo falar, a gente atende nas assessorias situações muito graves dentro do serviço biomédico, situações muito tristes, de violência, de maus tratos, de miséria, e às vezes depois de terminar um trabalho, dá uma sensação assim de, puxa, mas que mundo horroroso. E a gente se sente esvaziado, parece que eu faço, redijo um laudo, e essas coisas não param de acontecer, e parece que não tem movimento de cessação disso. Justamente a gente poder parar e pensar, tá, mas o que deu certo hoje? Sim, essa situação é horrorosa, é triste, chegou aqui. Mas o que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, o que me estrutura, assim, para conseguir, inclusive, seguir tomando os baldes de água fria, porque fazem parte. Os desafios, as frustrações, as sensações de incompetência, de que, bom, não depende de mim, embora eu tenha dado o meu melhor, eu estou batendo numa parede, mas tá, então como é que eu contorno a parede? Ou então, se a parede está ali e ela vai estar ali por um tempo, então eu sento na frente dela e faço o quê? Isso a gente tem que parar para pensar. O problema é que, claro, essas coisas vêm, nos aplacam, nos abalam, e a gente fica pensando, puxa, não dá, mais fácil desistir, vou virar as costas para essa parede e só vou seguir caminhando para o outro lado. Mas vem uma ansiedade, às vezes, né, doutora Ana? Vem uma ansiedade, assim, uma angústia que a gente percebe em todos nós ali que estamos nesse momento. A doutora Luciana diz agora que eu imagino seja uma ótima prática não entender como algo pessoal, mas de uma conjuntura, e algumas situações realmente são. E a gente tem que fazer esse trabalho, né? Puxa vida, fiz tudo que estava ao meu alcance. Sim, né? sim. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance naquele aspecto, e essa porta foi fechada, o que não quer dizer que eu não vá poder seguir agindo do mesmo jeito, com tenacidade o suficiente, porque em algum momento vai dar certo. E se a gente parar para pensar, sim, não é pessoal, é social, mas eu sou um pequeno fragmento dessa sociedade. E o movimento que eu faço, ele vai repercutir. Aquela história da asinha de borboleta, né? Se a gente parar para pensar todos os movimentos sociais, gente, assim, vamos pensar em... A gente teve o ECA ano passado fazendo 30 anos, né? Mas em meados 1850, 1860, não tinha lei alguma de proteção de crianças no mundo todo. E essas coisas vão sendo construídas aos pouquinhos. O ECA tem 30 anos e quando ele surgiu, ele foi uma imensa inovação. Passados 30 anos, a gente não conseguiu botar 100% redondinho em prática, mas a sociedade está dizendo o quê? A gente está caminhando numa direção. E eu faço essa caminhada, todos nós fazemos com o nosso passinho de formiguinha. Então, às vezes pensar isso e ter a sensação de que precisa de um grande esforço e de uma grande quantidade de pequenas formiguinhas para a gente conseguir mudar algumas coisas. Porque se a gente fica com a sensação pessoal mesmo do ataque, do balde de água fria, ela leva a esmorecer, não tem jeito. Eu não estou conseguindo acompanhar o bate-papo, depois eu quero ler tudo que está escrito ali. Mas a gente vai me participando. Sim, pode contando. Tá ótimo. Então, a noção do florescimento é justamente essa, assim, de que a gente pode estar mais ou menos positivo e a gente pode se colocar nesse movimento de ir para frente para alguma coisa melhor. Eu, pessoalmente, como a gente estava falando agora mesmo, assim, como sociedade, a gente pode estar sempre... Bom, agora não está ideal, mas o que dá para fazer para ficar ideal? O ideal está logo ali na frente, a gente nunca chega nele, né? O balde, aquele com moedas de ouro que está lá no pé do arco-íris, ele não existe, mas isso não nos impede da gente caminhar numa direção que seja saudável e positiva para tudo, para tudo. E eu quero só terminar aqui, porque eu já estou em cima do laço, com esse modelo. Gente, esse é um modelo de bem-estar que é japonês, é uma palavra, essa palavra significa para eles razão para existir, alguma coisa que seria mais próxima a isso. Talvez aí a gente pudesse pensar assim, propósito, drive, direção, né? Eu estou aqui por quê? Eu estou aqui por quê? Então, esse modelo traz um pouco isso, assim, de que a gente vai estar no ponto ótimo quando a gente pode estar ali no Ikigai, que seria a confluência
de tudo isso, desses 4 grandes círculos, assim. O que eu amo fazer, com o que o mundo precisa, afinal de contas, e que eu posso ser capaz de dar para ele, ainda que nem uma formiguinha. O que eu posso receber por isso, o que pode me manter viva e funcionante, e aí vem a coisa do trabalho também, né? E no que eu sou bom? Eu sou boa em bolo, eu confessei para vocês, eu faço ótimos bolos, eu talvez não conseguisse ganhar a vida fazendo bolo, mas os meus são ótimos. Mas, assim, então, no que eu sou boa, ao mesmo tempo que eu posso fazer com amor e dedicação, ao mesmo tempo que possa ser útil para as outras pessoas e que outras pessoas possam precisar e que eu possa dar, e que eu possa, lá pelas tantas, estar recebendo por isso. A confluência dessas 4 coisas seria esse estado ideal, assim, de razão para existir. Gente, isso é muito mais para vocês refletirem, cada um com os seus botões, assim, poder pensar um pouco. Acho que se a gente puder, de alguma forma, colocar para quem quiser esses slides mais visíveis, assim, de um formato não vídeo, acho que pode ser interessante. E eu acho que eu fiz depois um obrigado minimalista. Depois eu me dei conta. Não, mas não pense que nós vamos continuar conversando um pouquinho, tá, gente? Claro, não. A ideia era não passar de 1 hora para a gente poder conversar mesmo. Olha. E depois que eu fui ver, quando eu terminei, eu disse, mas meu Deus, esse obrigado é muito pequenininho, mas tá bom, tá na moda. Tá ótimo, não, tá ótimo, dá para nós vermos, nós que te agradecemos já, mas vamos seguir, porque tu deixasse aí algumas dicas ou algumas incitações à reflexão, né, porque, claro, do ponto de vista psicológico, se nós lêssemos assim, seria fácil dominar, né, se nós tivéssemos essa percepção do bem-estar emocional, psicológico, do bem-estar social, mas o que aparentemente acontece às vezes é que nós não nos damos conta de que, né, nós, como tu disseste, a gente segue a vida numa inércia, né, e às vezes a gente não percebe que nós não estamos mais com bem-estar, que nós estamos vivendo, né, no mesmo mood, e isso pode nos trazer, talvez, e aí eu te pergunto já, não falando tão de bem-estar, né, mas quando é que essa falta de satisfação, de conseguir ver o lado do copo meio cheio, pode nos afetar, né, em que momento a gente começa a demonstrar, dar sinais disso? Vou começar respondendo. Eu preciso limpar o terreno da pandemia para responder essa pergunta. Certo. A gente está. Qualquer avaliação psicológica, psiquiátrica que se faça nesse momento, desde março do ano passado, para nós aqui no Brasil, nós precisamos levar em conta. Os laudos são redigidos assim. Isso é a nossa realidade no serviço biomédico, a realidade nos nossos consultórios, é a realidade de qualquer profissional de saúde nesse momento. Bom, nós temos o contexto pandemia, então tudo fica maximizado nesse momento, a gente tem que sempre dar alguma medida de desconto para isso. Para qualquer avaliação que um profissional faça da gente, ou qualquer autoavaliação que a gente faça da gente mesmo nesse momento. Existe uma exacerbação de sintomas, existe uma exacerbação de ansiedade, de tristeza, que é característica desse, não pode ser diferente. É esse o jogo que a gente está jogando, é o que temos, e não podemos mudar isso por algum tempo. A gente pode se adaptar, a gente pode resistir o mais fortemente possível, mas tem um limite. Quando é que a gente... E aí entra, continuando a responder a pergunta, nem sempre a autoavaliação do meu estado mental, ela é acurada, ela é adequada. Eu posso estar tão doente, tão atrapalhada, tão transtornada, diríamos assim, que eu posso estar me avaliando mal o quanto eu estou disfuncional, o quanto eu posso estar precisando de ajuda. Às vezes esse é o caso da família, dos amigos, de poderem se aproximar e dizer, puxa, escuta, tu não acha que pode ajudar? Cada vez mais a gente tem vencido esse preconceito contra buscar tratamento, buscar ajuda do outro, e de alguém que possa nos auxiliar nesse momento, mas é a brincadeira do copo, né? Como é uma autorreflexão,
É parar, pensar, me medir o que eu estou sentindo, qual é o meu grau de estresse exato nesse momento que eu estou vivendo, qual é o meu grau de angústia, de tristeza, de ansiedade, o quanto isso está sendo disfuncional para a vida. Nem sempre a avaliação que eu vou fazer disso é uma avaliação boa, é uma avaliação adequada. Às vezes eu posso estar mais ou menos capaz de avaliar bem. E às vezes uma coisa que serve de parâmetro é quem está à nossa volta e quem nos é caro. As pessoas muitas vezes buscam terapia não porque pelo seu sofrimento, muitas vezes buscam porque começam antes a ver o sofrimento que estão causando nos outros que são próximos, que são caros. Então, às vezes a pessoa chega e diz assim, puxa, eu tô uma pilha, mas assim, eu tô destruindo a minha vida familiar, a vida, as relações mais caras que eu tenho. Às vezes esse é um excelente motivo. E Não eu tem também. nada introspectivo de pensar, não, eu posso estar me sentindo, suportando a minha ansiedade, a minha dor, a minha angústia, mas eu posso começar a considerar que outros à minha volta não estão suportando. É um mote bom. E como eu vou fazer o outro perceber, né, no sentido inverso, a pessoa está nessa situação de angústia, sofrimento, não consegue perceber, está prejudicando quem está na sua volta, família, colegas, amigos, enfim. Como estes que estão na sua volta, os familiares, né? Qual é o melhor approach, assim, usando uma expressão da moda, como abordar isso, né? É claro que a gente, às vezes, quer ser empático, quer sugerir, dizer para outro, olha, que sabe... Mas existe, assim, uma forma, né, que não seja para o outro entender assim, tu tá louco? Uhum. Tu tá dizendo que eu tô louco? Então, teria alguma forma de nós fazermos essa abordagem, seja com colegas, com amigos, familiares, enfim, de um modo geral, que não pareça assim, acusatório? Sim, primeiro, assim, o jeito de... Não existe uma fórmula única, não existe um jeito único, assim. O jeito que eu me aproximo de alguém e digo alguma coisa que é íntima e que diz respeito a mim ou àquela pessoa, ele é profundamente determinado pelo jeito que eu sou na vida. Se eu sou mais ou menos expansiva, mais ou menos direta, mais ou menos objetiva, mais ou menos circular e costumo tangenciar. Não existe receita de bolo para isso. A Ana Paula, do jeito que eu sou, do jeito que eu me conheço que eu sou, se eu chegar para uma pessoa próxima a mim, uma amiga, uma colega, alguém das minhas relações, e eu começar a fazer muitas voltas, muita curva, a pessoa vai ficar me olhando assim, mas é louca? O que ela está dizendo? A Ana Paula não é essa. O que essa pessoa está tão cheia de dedos e tem para dizer para mim? Isso funciona, então, por isso a receita de bolo não... Porque a Ana Paula, com o jeito dela, fazendo curvinha, se é uma pessoa que me conhece, vai dizer assim, puxa, o que está se passando, né? Que ela é tão tabu, é tão difícil que ela não consegue formular e ela não está sendo ela mesma. Não tem um jeito. O jeito é a gente ser o mais honesto, franco, honesto inclusive com o nosso jeito de ser. Tem pessoas com quem talvez seja mais fácil chegar e dar essa dica, tem pessoas para quem é difícil, e daí outras pessoas talvez possam se encarregar disso com mais naturalidade. Na família, entre os amigos, entre as relações sociais de fora, às vezes é muito mais fácil. Nas relações laborais, não são relações, muitas vezes, não são relações que suportam esse tipo de intervenção, e a gente tem que fazer isso de uma forma cuidadosa, tem que fazer isso, a pessoa que se sentir mais próxima e mais capaz de chegar e, puxa, olha só, queria ver contigo, eu tenho percebido que tu tem te comportado assim, quem sabe tu já pensou em buscar ajuda? Às vezes falando de si é um ótimo jeito, né? Puxa, eu me senti assim uma vez e daí funcionou tal coisa, eu busquei tal pessoa, eu busquei tal recurso, mas não existe uma fórmula única. Talvez tirando o foco, né, Ana? Vamos ver um filme, vamos comer uma pipoca. Eu estou aqui pensando, vamos fazer música. Quando eu estava assim, eu fiz e foi bom. Sim. Tem saídas, assim, desde que respeitem o jeito da gente se relacionar com aquela pessoa. Vamos pensar, alguém que não tenha contato nenhum, e daí é encarregado no ambiente laboral, que é onde isso é mais sensível. E daí um colega, começa a apresentar uma série de sintomas, e daí se elege alguém que não tem relação nenhuma com aquela pessoa, que não é próximo, não é um colega de uma relação mais estreita, talvez não vai ser uma boa escolha. Isso tem que ser feito com cuidado.
Com certeza. Dentro de um contexto de bem-estar, a Jamile perguntou há mais tempo ali se poderia falar um pouquinho sobre a questão do luto, né? Porque é inevitável, nós estamos aqui conversando sobre saúde mental de um modo geral, mas muita gente, né? Eu acho que quase todo mundo conhece alguém que perdeu um familiar ou efetivamente perdeu um familiar ou um amigo próximo, seja em decorrência da pandemia ou de outras doenças, né? Como ser resiliente, eu diria, numa hora dessas, né? E que a gente fica muitas vezes absorvido por esse contexto de sofrimento, do luto, de nós, o nosso bem-estar subjetivo, como tu disseste, novamente, né? Tem alguma forma, alguma ferramenta que a gente possa utilizar nesses momentos? Então, primeiro, assim, luto. Luto é um estado mental, não é, por definição, um estado patológico, ele é uma resposta emocional necessária a uma situação de perda importante. E a gente entende, a ciência entende que luto possa se estender até por volta, luto normal, diríamos assim, o luto dentro do que é esperado, ele se estende até por volta de 6 a 8 meses. Isso é um tempo estimado do que a gente consideraria estado de luto. O luto rebaixa o humor, a gente pode ter pensamentos mais melancólicos, sim, a tristeza é inevitável, o luto não é a depressão, a gente se sente triste, mas se sentir triste é uma resposta a um momento de vida que a gente está vivendo, e o luto é um momentão de vida carregado de coisas, motivos para nos provocar tristeza, e sentimentos mais melancólicos mesmo. Ele se estende no tempo, e a gente, tu usaste uma palavra que acho que é perfeita para luto, assim, é resiliência. A gente não resiste ao luto. Quando a gente perdeu uma pessoa cara, uma pessoa que é querida, que é próxima, quando a gente perdeu alguém das nossas relações, na pandemia, fora da pandemia, não importa, aquilo nos afeta e tem que nos afetar, é sinal que aquela pessoa foi significativa. A gente justamente falou aqui sobre quanto é importante que a gente faça laços, faça conexões com as pessoas. Quanto mais conexões eu tenho, mais pessoas me são importantes, mais eu vou poder me sentir afetada quando essas pessoas faltam, ou faltam para outros que me são queridos também. Então, a noção de luto é isso, a gente não resistir a ele. Eu estou triste, eu perdi alguém, eu estou triste porque alguém perdeu alguém, e essa pessoa me importa, e isso me afeta, e eu só vou me permitir sentir a tristeza. E a gente, por isso resiliência é uma palavra tão hábil, né? É isso, eu envergo, mas eu não quebro, eu estou triste. E eu posso reconhecer a tristeza em mim, e ela não me esfacela, ela só é a minha resposta emocional adequada e saudável a um momento de perda importante. Isso a gente tem que ter muito claro, assim. E A tem que gente não durar um suporta tempo, sentir tristeza. né? A questão é o tempo que isso, O né? tempo de resolução, o tempo de resolução do luto, ele precisa, é aquela história, no andar da carruagem, as melancias se acomodam, inclusive para a dor profunda que o luto provoca. A gente vai ter dor, sim, e vai lembrar da pessoa querida, e isso é para sempre, mas existe um tempo que se estima em 6 a 8 meses para resolução. E existe essa coisa da nossa cultura, principalmente nos últimos tempos, a gente não suporta sentir tristeza. E é uma pena porque a tristeza faz parte da vida e a gente se frustra e se entristece com pequenas ou grandes coisas o tempo todo, e parece que é um sentimento tão insuportável que eu tenho que aplacar ele de algum jeito e eu não consigo suportá-lo, mas ele é o que a gente tem de vez em quando. E justamente a noção de bem-estar é reconhecer o que não está bem em mim. Não é só ser a louca de buscar as emoções positivas, mas sim ser aquela que também é capaz de reconhecer em si, se a pessoa é capaz de reconhecer em si as emoções negativas quando elas são justas e adequadas àquele contexto e àquele momento que eu estou vivendo. Perfeito. Resgatando em outras oportunidades, nós tivemos com algumas colegas aqui conversando sobre isso, eu lembro bem, a Ângela, a Carla, a Ângela Salton Rotuna, da UPOS, a própria Lu, várias vezes nós tivemos com esse bate-papo sobre saúde mental falada por quem não é da área, por quem não é, né? E de lá nós extraímos, assim, algumas dicas, que seriam as pílulas, talvez, né? Que o Neidemar falava agora há pouco,
E eu queria ver contigo se tu acha, se tu confirma, agora tu que és uma expertise, né? Então, algumas colegas falavam em meditação, né, que é importante, tem diversas formas. Hoje nós temos até aplicativos, né? Eu mesmo, esses tempos, a cadelinha estava tão nervosa, eu botei uma musiquinha de meditação para cachorros. Claro. Eu quase fiquei dormindo ali e tudo se acalmou, né? Mas fazer um esporte, de repente se descobrir no esporte, né? Eu não sei assim se música, né? Buscar algumas outras ferramentas, isso realmente pode ajudar, né? Tem algum estudo assim que nos diga o que pode estimular mais, né? Falaste da comida, Sim, sim. de... Tudo isso, todas essas coisas que tu citaste, todas têm muitos estudos científicos comprovando uma importante eficácia para nós, para o nosso bem-estar, sim, para esse nosso estado, esse nosso senso de contentamento em algum momento, na maior parte dos momentos. Então, assim, meditação, sim, cada vez mais existe, cada vez, isso, meditação era uma coisa completamente oriental e virou um modismo, assim, no final do século passado, e uma coisa meio hippie, e cada vez a ciência tem se encarregado muito disso. Existe em Londres, Londres, a Inglaterra hoje é o grande centro de meditação e de práticas meditativas, tem muito aplicativo bom. A Associação Americana de Psicologia recomenda alguns, tem alguns pagos, tem alguns gratuitos, tem alguns com áudio só em inglês, tem alguns com áudios em português, existe um completamente Brasil, aqui, BR, muito bom, com todo o referencial científico, um aporte de referências científicas interessantes. Então, meditação é uma prática excelente, atividade física, ela é francamente relacionada, tanto pelas ciências da educação física, quanto pela medicina, pela psicologia, vem sendo relacionada a aumento de bem-estar, atividade física que te dê prazer, não aquela que a gente faz só para emagrecer ou para ficar firme, mas aquela que a gente faça com prazer. E mesmo aquela que a gente faz por desprazer, ela já tem efeitos positivos. Alimentação, sim, e daí vamos voltar lá nos gregos, né? O meu corpo, a gente funciona globalmente, então o meu corpo tem que estar predominantemente são para que o resto tudo esteja são. Se alguma coisa me dói fisicamente, isso começa a alterar o meu estado mental também. Então, tudo isso que vocês conversavam, não profissionais da área, tudo isso sim é verdade. E tudo isso, cada uma dessas áreas tem sido bastante estudada e se acham cada vez mais coisas interessantes. Certo. Depois, Camila, eu passo o nome dos links ali de meditação também para quem Para tiver. ansiedade, eles são muito, muito, muito úteis. Música, tu falaste também, né? Música, inclusive para cachorrinha que estava nervosa. A gente cada vez mais tem percebido que os animais de estimação, eles refletem, às vezes, os nossos estados emocionais. Tem cachorros com quadros de ansiedade redondinhos, né? E a meditação, sim, funciona, a música funciona. Acho que muitas... Eu não sou religiosa, não tenho, assim, uma formação católica, mas todo mundo já escutou um órgão de igreja tocando, né? Um órgão de igreja, e ele foi pensado como instrumento e carregado para dentro de uma igreja, e as grandes igrejas têm imensos órgãos, porque aquela música, quando toca, parece que toca aqui dentro, né? E ela faz alguma coisa na gente que é capaz de modular alguns estados. Os órgãos até têm essa ideia de que é para ser a voz de Deus, é um toque um pouco divino e grandioso, porque sim, as músicas alteram os nossos estados, o tom de voz de uma pessoa altera o estado. A gente às vezes conversa com pessoas que têm uma musicalidade na fala que nos irrita. E a gente não sabe por quê. E aquilo parece que vibra no ouvido de um jeito ruim. Assim, música, meditação, alimentação. Então, eu vou trazer uma provocaçãozinha antes da gente encerrar. Nós falávamos no final do ano passado, Ana, sobre inteligência artificial, sobre o mundo 4 ou 5.0 de inovações. E lá pelas tantas, o nosso palestrante, que era o Gil Giardelli, que ele trabalha muito com inovação, mais para inovação tecnológica mesmo, com robôs e tudo mais, ele dizia que no meio dessa loucura toda não era para a gente esquecer do copinho de Cabernet Sauvignon, tá?
que acaba sendo, né, talvez um escape, um momento de prazer, né? Eu sei que vocês sempre abordam o cuidado com o álcool, né? Até mesmo alguma adição para substâncias piores, drogas e tudo mais. Do ponto de vista, assim, da nossa atividade psicológica, né? Do nosso organismo, será que esse pouquinho de álcool, assim, no dia a dia, ou sei lá, com alguma frequência, pode nos ajudar, ou sempre, né, vai ter um efeito, talvez prejudicial logo na sequência, ou vai liberar, a gente vai falar loucura, ou vai chorar, Sim, né? sim. Sabe das fases também, por isso tudo nós todos. Mas, enfim, como é que é visto o álcool, assim, a quantidade, a frequência? Tem alguma dica para nós, ou familiares, enfim? Eu vou falar algumas coisas que vocês, se vocês me escutando, vai parecer óbvio, assim, mas primeiro, sim, é um recurso de relaxamento, é claro que sim. Por outro lado, a gente tem que pensar assim, o que que é um copinho? O que que é um copinho uma vez por semana? O que que é um copinho todo dia? E mais importante do que isso, eu só consigo estar chegando a um estado de bem-estar de noite na minha casa, depois de uma jornada de trabalho, depois de um copo de vinho, depois de um cálice de vinho. E é essa pergunta que a gente tem que fazer. Não é assim, não é demonizar o vinho e pensar assim, pode ou não pode, é bom, faz mal. Não é só a frequência e não é só o volume. É o quanto eu preciso daquilo, ainda que seja um cálice, de um bom Cabernet Sauvignon, às 8 da noite, sentada no sofá da minha sala. Eu não curto exatamente assim, mas é isso. Se eu preciso daquilo para chegar nesse estado de bem-estar, é isso que tem que me fazer parar para pensar. E só assim, já que a gente está falando do Cabernet Sauvignon, isso é um grande bafafá na ciência, porque se descobriu, por volta de uns 10 ou 15 anos, que a grande pesquisa que trouxe a questão dos vinhos e do vinho tinto em especial como um recurso de saúde, se descobriu depois, muitos anos depois que isso já estava difundido, que vinho cura tudo, e vinho tinto, então, e de boa qualidade de guarda, resolve tudo na vida, e é uma medida de longevidade. Exatamente. Depois que isso já estava super difundido em todos os países, em diferentes culturas, em diferentes sociedades, o vinho era medicinal, se descobriu que, que os 3 pesquisadores, são pesquisadores europeus, foram patrocinados pela Associação de Produtores de Vinhos da França. Isso foi um escândalo no mundo científico, e isso fez com que toda a ciência reformulasse algumas coisas para pensar, inclusive, o quanto a gente está comprometido com algumas instituições, com algumas demandas, e o quanto a ciência pode tomar caminhos que são tortos. E depois disso, depois da confirmação disso, esses 3 profissionais pedindo desculpa para a sociedade científica, adequadamente, reconheceram quanto estavam implicados, e muitos estudos têm saído sobre vinho, sobre outras formas de álcool, sobre vinho tinto, sobre vinho branco, sobre espumante, e eles não são tão conclusivos quanto aqueles. Alguns estudos apontam que pode ser bom por alguns aspectos, mas que tem malefícios por outros. Então, a gente não tem que ficar com aquela pesquisa lá, aquela primeira que disse que era tudo de bom, ela teve um viés importante, Comercial. reconhecido pelos pesquisadores. Certo. E a colega Brenusa, a doutora Brenusa, faz uma pergunta interessante. Eu queria ter esse problema, ainda não tenho. Se a pessoa precisa de atividade física para conseguir relaxar, isso também pode ser um sinal de alerta, acender um alerta para as pessoas que têm que dar uma corrida, têm que fazer alguma atividade, né? Precisam de uma atividade realmente, né, física que não é normal. Sim. Também a gente tem que... É que eu enxerguei, assim, um pouco da tua fala, posso estar errada, que talvez a questão da muleta, né, para eu atingir meu bem-estar, eu preciso de algo fora de mim, né, vida, a atividade física é vista dessa forma também? E sim, de fato é muleta. Para atingir o meu bem-estar, eu preciso de alguma coisa fora de mim. E essa é uma absoluta verdade.
para atingir o meu bem-estar, eu preciso das pessoas que estão à minha volta e que eu amo. Eu preciso das coisas que eu invisto o meu intelecto, eu preciso do meu trabalho. Para estar em estado de bem-estar, eu preciso de muitas coisas à volta. A questão é justamente a gente pensar quais são as que são predominantemente boas, ou nesse momento da ciência entendidas como boas, e daí eu faço a brincadeira de nesse momento da ciência, porque é a história do ovo, né? Que é ótimo, é um por dia na época dos frades, e, bom, não pode comer, porque é 2 por semana no máximo, porque o colesterol vai nas alturas na década de 80, e agora parece que o ovo está liberado de novo. E daqui a pouco, então, assim, nesse momento, o tempo todo para bem-estar eu vou precisar de coisas que são externas a mim. Eu só vou ficar completa, melhor, se eu me servir do que está à minha volta. Álcool, predominantemente em pequenas doses, em doses moderadas, em frequências baixas, ele não é um problema. A questão é que é muito difícil dosar esse limite, né, do que é o social e o que é um pouquinho demais. E daí cada um tem que pensar um pouco sobre si. Atividade física, atividade física, tudo indica, o estado da arte, da ciência hoje nos diz que a atividade física regular está altamente relacionada a bem-estar e está altamente relacionada à longevidade. Então, se eu estou usando uma muleta que, no momento atual, é considerada como francamente positiva, puxa, é que nem o meu marido e os meus filhos. O meu marido e os meus filhos são as minhas muletas para muitas coisas da vida. E sim, que ótimo, são ótimas muletas. Atividade física é isso. Agora, se eu só consigo relaxar com uma atividade física extenuante, com uma atividade física que provoque algum tipo de repercussão no meu corpo, que eu dane alguma coisa, daí eu tenho que voltar a pensar, daí é o copo de vinho, daí a gente está falando do copo de vinho. Mas entre copo de vinho e atividade física, justamente eu quero chamar atenção para a diferença. A gente diz assim, puxa, só faz bem, se tu fizer moderadamente, e o moderado é diferente de uma pessoa para outra, né? O que é moderado para mim pode não ser moderado para outra pessoa, mas assim, se aquilo não me extenuar, a atividade física é sempre reconhecida como boa. O álcool não é sempre reconhecido como bom. Essa é a única sutil diferença. Eu não quero ser a chata moralista do álcool, eu não gosto, eu não curto. Não, mas fica a lição, né? Eu acho que todos acabam virando hábito num momento como esse. Exato. Você puder optar pelo hábito do esporte e, de vez em quando, só os outros que não são tão favoráveis a nós. Ana, eu vou encerrando aqui, o pessoal está gostando muito, principalmente essa forma de a gente fazer um trabalho mais preventivo, né? De talvez alertar. Claro que a doutora Ana Paula trabalha no nosso biomédico, pessoal, mas eu gostaria de poder bater na porta dela e ter esse papo sempre que tivesse com alguma frustração ou não tivesse meu bem-estar pleno, né? Mas a nossa vontade é de realmente compartilhar o conhecimento desses excelentes profissionais como uma forma, então, de nós nos darmos conta, né, de como estamos e auxiliarmos as pessoas que estão na nossa volta. É importante a gente pensar todo dia, né, o que a gente teve de bom naquele dia, várias dicas, e vai ficar gravado esse nosso encontro aqui na Biblioteca de Vídeos, e nós temos mais uma novidade, né, doutora Ana Paula, nós vamos começar hoje com os podcasts, nós vamos gravar, em breve serão anunciados aí a plataforma, que vocês poderão ter acesso, como uma inovação, serão momentos assim, que vocês podem ter a qualquer momento, com perdão, né, de ouvir de novo, né, até como um apoio, enfim, para vocês continuarem, então, nesse exercício de autoconhecimento, e nós todos, né, todos os dias temos, afinal de contas, que nos autoconhecer cada vez mais nas ações, nas emoções, e percebermos se estamos ou não com algum problema, tomara que ninguém, que todos nós consigamos superar essa fase aí da pandemia, ou conviver com ela, né, já que nós não vimos, da melhor forma possível. Tá? Então, doutora Ana Paula, muito obrigada. Paz. A minha admiração, da admiração de todos os colegas, quando as pessoas veem teu nome, assim como, né, dos seus colegas do biomédico, sempre ficam felizes em poder ter esse encontro, e a ti em especial, dessa forma sempre gentil, querida, fácil de entender, didática, né? Muito obrigada pela tua parceria, pela tua amizade, pode ter certeza que não vai demorar muito para a gente
Nessa mesma atividade, esse mesmo programa, em outras conosco, nos iluminando, nos trazendo luzes, né, e nos apoiando, que é o que a gente queria. Pode fazer aí o teu tchau. Obrigada, só tenho a agradecer por mim, em nome do Serviço Biomédico. Carol, tu sempre gentil com as palavras e é muito importante para nós, assim, que a gente quer que esse projeto, que esse programa dê certo, a gente quer que a gente consiga movimentar e pensar temas diferentes, só que a gente precisa, não basta a nossa vontade, assim, a parceria com o CEAF vai nos dar o meio, mas todos nós podemos participar para que isso funcione, que dê certo, que a gente se sinta provocado, para que pense próximas coisas para próximas conversas, e foi um prazer, como sempre, eu disse outras vezes, é muito fácil também tá aqui contigo, tu faz um ambiente confortável e gostoso para a gente estar e poder trocar. Obrigada pelo tempo de todos, e uma manhã linda, ensolarada, e a gente aqui mais ou menos preso, mas que a gente possa ter refletido um pouco. Com certeza valeu a pena. Muito obrigada de novo. Obrigada eu. De todos os colegas e todos os servidores. Um abraço a todos, pessoal. Até quinta-feira nós teremos aqui o Dia da Mulher, né? Que são mulheres referência, batendo um papo assim também, informal, que seja mais um momento, como disseram aqui alguns, para uma paradinha estratégica. Então, um grande beijo a todos. Obrigada, Ana, e até a próxima. Beijo, beijo. Muito obrigada.